você pensaria se eu te falasse de um carro com 10 anos de vida? Na verdade, o que você pensaria se eu te falasse de um carro premium com 10 anos de vida? Indo ainda um pouco além, um carro premium com 10 anos de vida e blindado. Eu acho que eu sei o que está passando pela sua cabeça. Talvez uma caixinha de problema, não é verdade? Ou melhor, com certeza, uma caixinha de problema. Hoje eu quero falar um pouco para você dessa BMW, um carro que a gente pode chamar de raridade. Uma BMW 2011, um carro com 10 anos de uso, um carro blindado pela blindadora Kart com vidros AGP, o melhor pacote de blindagem do mercado e um carro com somente 35 mil quilômetros. É verdade, 10 anos de vida e somente 35 mil quilômetros, mas mais do que isso, um carro com todo histórico de manutenção desde 0 quilômetro. Um carro que tem aí a nota de compra na concessionária no ano de 2010 e de lá em diante todo o histórico, todo o registro de manutenção. Exatamente a preocupação das pessoas que buscam um carro premium. O carro premium, eu sei e você sabe tão bem quanto eu, se ele não tiver uma manutenção efetiva, se a gente não cuidar do carro, se ele não tiver um dono de verdade, certamente ele vira uma caixa de problemas. E é exatamente o contrário do que a gente encontra nesse carro aqui. Além de tudo que eu já falei, é importante ressaltar, este é um carro de único dono. Está desde 0 quilômetro na mesma família. E é por causa disso que a gente tem justamente todo o histórico de manutenção desde 0 quilômetro. Todos os documentos do Detran, os CRLVs, os verdinhos, desde 0 quilômetro até agora. Uma das maiores preocupações de todo mundo quando a gente trata exatamente de um carro premium é custo de manutenção. Por quê? Porque um carro premium, em geral, tem o mesmo custo de manutenção do que um carro 0 quilômetro. Por quê? São as mesmas peças, são os mesmos fabricantes. A gente está falando de peça nova, peça 0 quilômetro. Os preços de uma peça de um carro usado, em geral, têm o mesmo preço das peças de um carro zero. E esse é o grande problema de um carro premium à medida que ele vai ganhando um pouco mais de idade. Mas vejam, os carros somente são considerados premium, as marcas somente são consideradas marcas premium justamente e também pela durabilidade das mesmas. Mas para que elas durem, a gente precisa, claro, cuidar. E isso é o que a gente encontra nesse carro. Um carro em que sempre, em todas as oportunidades, foram feitas as manutenções necessárias para que ele se mantivesse íntegro. E é assim que ele está hoje, 10 anos depois, com somente 35 mil quilômetros.